A todos na Santa Paz do Senhor Jesus, amém. Meu nome é Márcio, sou evangelista. Estou aqui para trazer a palavra de Deus à sua casa, onde você agora se encontra, aí no campo, na cidade, não importa. O mais importante é que Jesus venha te alcançar, você. Essa palavra venha falar ao seu coração, amém. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só existe caminho só por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 14, no versículo 22 ao 33, a Bíblia vai dizer para nós: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, alcançou e acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, aqui para nós, em Mateus capítulo 14, no versículo 22 a 33, que Jesus ele começa a ordenar que os discípulos entrassem no barco. Ele fala para os discípulos ir para o barco, para que ele pudesse despedir a multidão. Enquanto isso, quando ele estava despedindo a multidão, para que os discípulos pudessem ir andando e ir para o barco. E quando Jesus estava despedindo a multidão, Jesus ali, a Bíblia diz que Jesus ele vai para o monte para orar à parte. Ele vai sozinho. Jesus vai ao monte à parte orar. E chegada já tarde, a Bíblia diz que chegada à tarde, Jesus estava ali só. Somente Jesus estava ali. Enquanto isso, no barco, estavam os discípulos de Jesus. Estava ali, a Bíblia diz que estava ali açoitado pelas ondas, porque os ventos eram o contrário. E os discípulos estavam ali no meio do mar, açoitado pelas ondas. Os discípulos encontraram ali, irmãos, naquele mar um grande problema. Foi um grande desafio deles. Foi as ondas do mar. O desafio deles foi os ventos fortes, porque os ventos eram o contrário, irmãos. E eles não saíam, ficavam rodando no mesmo lugar. A Bíblia diz, irmãos, que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus andando por cima das águas. E os discípulos vão dizer assim: é um fantasma. É um fantasma. E Jesus vai dizer assim: tem bom ânimo, sou eu. Não temais. A primeira coisa que quando Jesus fala com os discípulos, eles gritaram: é um fantasma. É um fantasma. Os discípulos ficam apavorados: é um fantasma. E Jesus vai dizer: tendes bom ânimo, não temais. A Bíblia diz que não, para eles não ter medo. Jesus gritou de longe: olha, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Mas Pedro, vamos dizer assim, se realmente é o Senhor mesmo, ele fez prova com Jesus ali. Ele fez prova, Pedro fez prova com Jesus. Se realmente tu és Jesus mesmo, manda que eu venha andar sobre as águas. Já que Pedro estava fazendo prova com Deus, Pedro fez prova. Pedro fez prova com Jesus ali. E Jesus vai descer, e Jesus vai dizer assim. E disse: vem, Pedro. Jesus disse: vem, Pedro, você quer andar por cima das águas? Vem então. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: tem bom ânimo, não temais, para a gente não ter medo.
A primeira coisa que Jesus vai advertir os discípulos para não ter medo. Então Pedro vai dizer assim: então se realmente tu és Jesus, manda que eu venha andar por cima das águas. E Jesus diz: vem, Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ordena a Pedro andar por cima das águas, Pedro vai andar por cima das águas. Pedro ele teve fé de andar por cima das águas. Pedro teve fé de descer do barco e colocar seus pés sobre as águas. Mas, irmãos, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas e começa a olhar, tira os olhos de Jesus. Pedro, ele tira os olhos do seu foco, que é o seu mestre, que é o nosso Deus. Ele começa a olhar a tempestade. Ele começa a olhar as ondas do mar. Ele começou a afundar. A Bíblia diz que ele começa a ir profundo. Quando ele começou a olhar a natureza ali em volta, Pedro ele começa a ir profundo. Ele começa a ter medo. Mas o que Jesus disse quando estava se quase aproximando deles? Tedes bom ânimos, sou eu, não temais. Ou seja, não tenha medo, sou eu. Vocês estão comigo, vocês não precisam ter medo de nada. Mas Pedro, quando ele tira os olhos de Deus, de Jesus, Pedro, quando ele começa a olhar as coisas em volta, ele começa a afundar. Irmãos, assim somos nós. Hoje nós estamos caminhando na presença do Senhor e nós devemos olhar somente para Deus. Por mais que Jesus esteja conosco e o nosso lugar, irmãos, está dentro do barco, não descer do barco. Mas se nós duvidarmos que realmente é Deus e falarmos assim, se realmente é o Senhor, realmente que é o Senhor, manda que eu venha andar sobre das águas, que você venha ter fé, que você venha ser responsável, pela sua ação. Quando você faz prova com Deus, leva a tua prova até o fim. Não negue a Jesus. Não negue a tua fé. Quando a gente está no barco com Jesus, como os discípulos estavam ali, as ondas vão balançar, vão vir vento, vão vir tempestade, mas continua dentro do barco. Se você ver que você vai afundar, permaneça no barco com Jesus. O barco balança. Ele balança, mas não afunda. Se você estiver com Jesus no barco, o barco vai até balançar, mas não vai afundar. Você tem que estar com Cristo, você tem que estar com Deus. Mas quando Jesus aceita aquele desafio de Pedro, Jesus não vem então. E Pedro começa a afundar. E Jesus vai dizer assim: ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele duvidou, irmãos. O que passou no coração daquele homem naquele momento é como passa no coração de todos nós. A dúvida quando você perde um pai, a dúvida quando você está com os seus parentes no hospital, a dúvida quando você perde o seu familiar, perde um pai, perde uma mãe, bate o seu carro, perde sua fazenda. É a dúvida que parte no coração de Pedro, é a mesma dúvida que parte no coração de nós hoje. Por que aconteceu isso? Por que está me acontecendo? Por que eu estou passando por isso? A Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, na mesma hora o vento acalmou, as ondas acalmaram. Então se aproximou-se que estavam no barco, adoraram, dizendo: é verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Irmãos, quando Jesus está no barco, as ondas se acalmam, porque agora o Mestre está com nós. Quando os discípulos estavam no barco sozinhos, as ondas bateram para arrebentar. As ondas bateram para arrebentar, os ventos estavam ali batendo para arrebentar. Mas quando Pedro pede para realmente andar por cima das águas, desce do barco e anda por cima das águas, e quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Quando Jesus entra no barco, as ondas acalmam. Às vezes essa tempestade que você está passando, às vezes é preciso você orar mais, dedicar mais sua vida em oração, buscar mais o reino de Deus. A Bíblia diz: segui a paz e a santificação, na qual ninguém verá o Senhor Jesus. Pois sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus é santo. Eu sou o Márcio, sou evangelista. E se você gostou desse vídeo, pode compartilhar. E você também procura uma igreja mais próxima de você, uma igreja evangélica que prega a verdade e que ensina a palavra de Deus. Fique na paz
Um forte abraço a todos.